Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre as medidas adotadas pela Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social de João Pessoa em relação ao Hotel Globo, um importante bem histórico da Paraíba que está em situação precária. Também vai ver reportagens sobre a ação civil pública ajuizada pela Promotoria da Saúde para obrigar o Estado a realizar cirurgias ortopédicas no Hospital Infantil Arlinda Max e sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual para combater a venda casada e o exercício ilegal da medicina em óticas de Guarabira e na capital. No estúdio, vamos receber o Procurador de Justiça, Valberto Lira, que vai falar sobre o trabalho do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos do Estado. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Apesar de proibida por lei, muitas óticas na Paraíba estão praticando a venda casada de serviços e produtos ao oferecer aos clientes consultas oftalmológicas gratuitas ou a baixo custo na compra de óculos. Além do descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização também constataram o exercício ilegal da medicina por optometristas, o que pode colocar em risco a saúde das pessoas. A seguir, você vai ver que medidas foram adotadas pelas promotorias de justiça da capital e de Guarabira para combater o problema. Ao andarmos pelo centro da capital paraibana e nas cidades do interior, não é difícil nos depararmos com propagandas em óticas em que se oferece o óculos e de brinde a consulta oftalmológica gratuita ou com preço muito barato. O que muita gente não sabe é que essa prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque configura venda casada. Além disso, o barato pode sair caro, já que na maioria das vezes o famoso exame de vista não é realizado por um médico oftalmologista, que é o profissional qualificado e habilitado por lei para prescrever lentes e óculos e para diagnosticar doença dos olhos ou que afetam a visão. Quando um óculos é prescrito por um não médico, ou seja, por um não oftalmologista, existem riscos, porque existem doenças oculares que podem surgir depois dessa prescrição do óculos. Como assim? Não é o óculos prescrito errado, é simplesmente aquele paciente ter uma doença numa fase inicial que não é identificada. Passado alguns anos, essa doença, quando ela vem realmente surgir, ela já está numa fase que é de difícil tratamento. Existe, então, a medicina preventiva. A medicina preventiva é feita com cuidados, com exames oculares bem feitos. Exame ocular bem feito significa exame feito por médico especialista em oftalmologia, por médico que é capaz de identificar e tratar doenças que, se não tratadas no seu devido tempo, podem levar à cegueira. Foi o que aconteceu em Guarabira, na região do Brejo Paraibano, com uma paciente que foi atendida indevidamente por um optometrista em uma ótica da cidade. Sem o diagnóstico correto da doença, ela acabou tendo descolamento de retina e ficou cega de um olho. O caso chegou ao conhecimento da promotoria local, que começou a investigar a atuação de profissionais não médicos em óticas do município. As investigações tiveram apoio da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Medicina. É muito importante essa ação que foi desenvolvida em Guarabira pela promotoria, até porque o optometrista ele não é médico. Muitas farmácias utilizam desse sistema para, muitas vezes, dando a entender até a população que eles são médicos, mas é perigoso. Os optometristas eles estão capacitados a fazer lentes, mas não a examinar pacientes. É por isso que nós, enquanto Conselho de Medicina, combatemos tanto essas ações dos optometristas.
Ao constatar o exercício ilegal da medicina e a prática da venda casada, a 5ª Promotoria de Justiça de Guarabira ajuizou uma ação civil pública contra os optometristas Walter Araújo Brito e Sueliton Brigel Monteiro de Brito e contra as óticas Dois Irmãos, Martins e Nova Ótica. E a Justiça deferiu que as óticas que foram demandadas na ação, bem como os optometristas, os profissionais que vinham praticando esse exercício irregular da medicina, digamos assim, que eles se abstenham dessa prática, que eles também suspendam toda e qualquer propaganda nesse sentido, que possa induzir o consumidor a estar sendo alvo desse tipo de atividade irregular. E, por fim, foi determinada a apreensão de todo e qualquer equipamento de uso privativo de médico que estivesse dentro das óticas. E se alguém tiver conhecimento de alguma prática irregular, nesse sentido, é comunicar ao Ministério Público, porque, inclusive, a decisão liminar estabeleceu multa diária para cada vez que for constatada uma irregularidade dessa natureza. Na capital, a Promotoria de Justiça da Saúde também investiga uma denúncia de que uma paciente teria tido complicações na visão porque foi atendida por um optometrista. Além disso, para coibir o exercício ilegal da medicina e a venda casada em óticas em João Pessoa, foi celebrado em 2007 um termo de ajustamento de conduta com a Secretaria Municipal de Saúde, as vigilâncias sanitárias do Estado e do município, entidades médicas e sindicatos das óticas sobre a regulamentação e fiscalização da profissão de optometria e medicina. A partir de então, os optometristas só se tivessem as suas responsabilidades como ópticos na confecção de lentes, prescritas pelos médicos oftalmologistas com base na lei, que é de 1932, por sinal bastante antiga, mas a lei 20.931, de janeiro de 1932. Então, toda que foi o respeito a esta lei, que está em vigor ainda, que cada um se ativesse à sua própria responsabilidade de sua área de conhecimento. O descumprimento do TAC resultará em ação penal por crime de desobediência, ação judicial por atos de improbidade administrativa, multas contra proprietários de óticas, optometristas, óticos e médicos, além da interdição de estabelecimentos e apreensão de equipamentos. O artigo 39 do Decreto-Lei 20.931, de 1932, diz que as óticas são proibidas de confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências de seus estabelecimentos. Já o artigo 13 do Decreto-Lei 24.492, de 1934, proíbe proprietários, sócios, gerentes, óticos práticos e demais empregados de escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das penalidades previstas em lei. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.